Uma irritante e insistente melodia resgatou Horácio de um sonho confuso. Desnorteado no quarto obscuro, serviu-lhe de farol a luz do celular, de onde uma canção esganiçava. 6 horas da manhã, verificou ele. Teve ímpetos de apelar ao sistema de sonecas, mas já há semanas, há meses, ensaiava acordar mais cedo para caminhar na praça, conforme urgente recomendação da medicina. Então, manteve-se desperto. Mas, na verdade, mais do que o propósito cardiovascular, foi o número 5, numa bolinha vermelha, acima do ícone do Twitter, que lhe deu ânimo e disposição. 5 notificações na sua conta? Ora, ele nunca tinha alcançado semelhante resultado. Lembrou-se vagamente de ter compartilhado a fala de um político no dia anterior e julgou ter sido essa a bem-sucedida publicação. Ansioso, foi conferir. Para sua decepção, eram mensagens da própria plataforma informando de uma nova funcionalidade. Horácio aproveitou a visita para sapear os assuntos mais celebrados. Ele sempre dizia para si que aquele era o jornal do homem moderno e que era seu dever todas as manhãs demorar-se ali alguns minutos a fim de manter-se a par dos principais acontecimentos sociais, artísticos e políticos do Brasil e do estrangeiro. Viu dessa vez que nada de muito relevante acontecera, aqui ou em qualquer outra parte. Em destaque, a fala do participante de um reality show que causou comoção e provocou espasmos éticos e humanos nos internautas. A goleada do Corinthians em um time da 3ª divisão do Mato Grosso e o caso dos vereadores de um pequeno município maranhense que teriam se estapeado em plena sessão devido a ofensas que um proferiu contra o outro. Mesmo assim, para manter-se informado, Horácio fez questão de vasculhar todos os tópicos, sondando opiniões, concordando com uns, discordando de outros, dando likes e compartilhando várias coisas, bolando ele mesmo, ainda que mentalmente, argumentos e explicações, os mais variados tipos para cada um dos assuntos que a rede mundial de computadores julgava relevante. Levantou-se às 8h25. Horácio banhou-se rápido e comeu mal no café da manhã. De novo atrasado, funcionário público há 2 décadas, acostumado com o trânsito paulista e a fina sociologia do tribunal, o homem ficou muito confinado ao home office desde o início da pandemia e agora precisava bater ponto no computador do seu escritório improvisado, no quarto de visitas do apartamento. Atividade aparentemente banal, mas que ele nunca conseguia realizar com excelência. Entrou no sistema, deparou-se com uma lista de tarefas acumuladas e decidiu-se colocar o serviço em dia. Não era desses que viam a estabilidade do cargo como uma escora para fazer corpo mole. Sentou-se na sua cadeira, arrebatada da cozinha, sentiu-se algum desconforto lombar e lembrou-se que precisava de uma nova e mais confortável de couro. Acessou a Amazon e notou que já havia colocado a peça no carrinho. A cadeira e mais uma centena de produtos, eletrônicos, bugigangas, orientais, livros, conhaques e ciroulas. Cogitou fechar a compra, excluindo aquilo que já lhe parecia inútil, mas pelo contrário, foi clicando em sugestões, pulando de departamento em departamento, dos alimentos aos calçados e terminou acrescentando ao pesado carrinho mais uns 25 itens. Foi aí que um certo ruído estomacal lhe informou que se aproximava o almoço. Tomou o celular e, como de hábito, deixou-se entreter com o cardápio variadíssimo do iFood. Fez uma viagem gastronômica. Foi à China, ao Peru, dali à Índia, depois às Arábias e terminou na Itália. Pediu uma pizza de uma cantina famosa e distante e pôs-se a aguardar, aproveitando o meio tempo, já que desconcentrado pela fome, para assistir na TV aos gols da rodada do Campeonato Brasileiro, espanhol, alemão, argentino. Quando o prato enfim chegou, abocanhou distraidamente 2 pedaços da massa e largou o restante no micro-ondas e foi-se ao trabalho. Digo, tentou, esforçou-se, mas algo o inquietava diante daqueles trabalhos repetitivos diários, daqueles longos textos do tribunal. Não podia lê-los por 2 minutos sem que lhe abatesse um enfado tremendo, um incrível desânimo. Era isso todos os dias nos últimos meses. Estaria ele em crise vocacional? Bem que o coração lhe dizia que o seu destino era a música. Agora estava ali, quarentão, beirando 50, fazendo algo que no fundo detestava em troca de um salário garantido e de uma aposentadoria bem farta. Em contrapartida,
Nunca antes o serviço lhe pesara. Sempre foi um bom funcionário e conquistou por mérito uma invejada posição no gabinete. Teria sido isso cansaço acumulado? Muitos colegas haviam parado na psicóloga por causa da síndrome. Sim, cansaço acumulado. O nome sugestivo e a memória dos amigos o levaram a admitir como uma hipótese mais provável. Cansaço acumulado, escreveu ele no YouTube. Nos filtros, escolheu os vídeos curtos, já que, por força do dever, ainda precisava resolver as pendências do dia. Assistiu a um, viu trechos de vários, pegou o Instagram de um doutor que lhe parecia influente e mudou de plataforma. Ali vasculhou o perfil do médico, anotou mentalmente uma vintena de informações para esquecê-las em seguida. Curtiu postagens e se identificou com a audiência, e concluiu que, sem sombra de dúvidas, era cansaço acumulado que ele tinha. No dia seguinte, iria pedir férias. Era 4:30 da tarde. Certo de que estava doente, Horácio sentiu-se desculpado e não mais se afligiu com o trabalho. A ideia de novas férias em época inédita o animou. Ele merecia, era para o seu bem, mas para onde? Orlando já não lhe dava vontade. A França, dizia, não tinha o mesmo glamour. A Itália ele considerava um cemitério de igrejas velhas. Buscou inspiração em sites de companhias de viagens e, após longa pesquisa, ficou entre a Indonésia e a Irlanda, encorajando-se para o exótico. Voltou então ao YouTube para ver, conforme a opinião dos vlogs de mochileiros, qual dessas terras lhe seria mais atraente. Às 8 da noite, quando ele enfim se decidiu por um destino bacana, seu filho mais novo veio lhe contar com grande entusiasmo algo que lhe acontecera na escola. Como, porém, a história era longa demais, o pai ouviu apenas por alto e deu ao menino uma resposta automática. Ah, é assim mesmo. Conta para sua mãe para ver o que ela vai falar. Na verdade, tinha urgência em dispensar o pequeno, pois era noite de futebol e, embora seu time não jogasse, ele precisava cumprir o seu papel e secar todos os adversários. Como de costume, abriu vários sites e deixou as partidas rolando simultaneamente. Ao mesmo tempo, tinha que comentar cada lance no grupo de futebol no WhatsApp, grupo que só se reunia virtualmente, e ele terminou, no fim das contas, não vendo jogo nenhum. 15 para meia-noite, lhe apareceu a mulher. Vinha ela em trajes de dormir, exalando perfume doce. Perguntou se o marido não estava cansado, se já não era tempo de largar os afazeres. O homem olhou-a de relance, disse estar bem e prometeu deitar-se dali a pouco, pois ainda precisava entregar um relatório. A mulher ficou muito nervosa e quase chegou a dizer alguma coisa que ela sabia desencadearia uma discussão longa e infrutífera. Cansada, foi se deitar, sozinha mesmo, com a mágoa lhe batendo no peito. Horácio entreviu o mal-estar no rosto da esposa e pensou em ir falar com ela, mas concluiu que ele é quem deveria se chatear, pois era um homem doente que trabalhava o dia inteiro para levar conforto àquela família e a família lhe fazia pouco caso. Ia pensando tudo isso enquanto deslizava a tela do Instagram. De repente, apareceu-lhe uma loira bonita em biquíni pouco cristão. A imagem sugou-lhe a atenção e refreou sua lamentação. Clicou e viu que no perfil da jovem havia muitas e muitas fotos semelhantes. Como se demorasse ali, a plataforma amigavelmente passou a lhe sugerir moças do mesmo estilo. Viu uma e outra, dali um tanto, os biquínis e a falta de criatividade nas poses começaram a lhe parecer chatas. Então, como de hábito, trancou a porta do escritório, apagou as luzes e tratou de visitar sites cujo conteúdo, digamos mais franco, lhe dava maior alegria. Vasculhou página por página, seção por seção, abriu outro site e outro, se entediou, mas mesmo assim insistiu. Resolveu, pois, entrar em outros canais de sessões mais pesadas, até criminosas, e a novidade o manteve aceso e interessado. Deve ter clicado em uns 100 vídeos. Então, lhe bateu um cansaço e ele deu fim na atividade, pois, segundo os médicos modernos que ele assistia, era só assim que podia dormir bem e acordar disposto. Depois do pico de euforia, sentiu-se profundamente apático. Não estava arrependido, pois já tinha se convencido de que o pecado era inevitável. Sentiu-se mesmo triste, vazio, enfraquecido, dominado por força
que ele desconhecia, mas não gostava. Quase chorou, ainda mais quando se deu conta do horário, 3h15 da manhã. Muito frustrado pelo dia que passou tão rápido, colocou a culpa na época. Hoje em dia o tempo voa, disse ele para si mesmo. Foi à cozinha e comeu rapidamente a pizza gelada, que desceu goela abaixo, empurrada por meio litro de Coca-Cola. Com olhos irritados e ombros caídos, Horácio arrastou-se ao banheiro. Lavou-se rapidamente e foi para a cama. Deu uma última passada pelo Twitter para ver o que acontecia no mundo e viu que o mundo seguia exatamente o mesmo. Enfim, decidiu que no dia seguinte iria tentar fazer atividade física. Ia também tentar puxar assunto com um amigo que tinha muito tempo que não o via. Ele talvez o levasse à igreja. Apesar de ser uma bobagem, talvez isso fizesse ele se sentir melhor, superior talvez. Mesmo alta madrugada, colocou o celular para despertar às 7 horas da manhã para o exercício físico. Fechou os olhos com a mente um pouco atordoada, dormiu rápido e nunca mais acordou. O que você pensa dessa história? Essa é a história de uma alma que foi para o inferno. E é engraçado a gente pensar que esse cara, o Horácio, ele tinha na rotina dele várias coisas que a gente busca hoje em dia. O que o Horácio tinha? O Horácio tinha um bom emprego, o Horácio era um homem muito instruído, tinha com certeza ali uma boa graduação, talvez um mestrado, um doutorado, exercia um grande cargo público. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, ele tinha bens materiais, ele tinha aparentemente um círculo social, mas apesar dele ter todas essas coisas que parecem coisas muito justas e de fato são coisas justas, ele não tinha um principal, ele não tinha um relacionamento com Deus. E apesar de todas essas coisas que ele tinha, lhe faltava o principal. Quando a gente vai lendo, vai pensando sobre essa rotina do Horácio, a gente deveria, pelo menos, perceber que a rotina dele é algo seco, algo sem sentido. Não tem na rotina do Horácio algo que justifique a sua vida diante da eternidade. O Horácio é simplesmente um homem que não tem um porquê muito profundo. Ele já conquistou um bom emprego, ele já tem uma família. O que mais ele vai querer da vida? O que mais ele pode esperar da vida se não começar a perder as coisas que ele juntou? Mas se o Horácio talvez tivesse em sua vida uma relação de intimidade com Deus, se ao invés de 15 para meia-noite ele se trancar no escritório para ver sites pornográficos, ele se trancasse no quarto em oração, pedindo perdão por esse dia tão atordoado que ele teve e por não ter buscado a Deus, se ele fizesse um firme propósito de reconciliação, chamasse o seu filho, chamasse a sua esposa, orasse a Deus, pedisse um profundo redirecionamento a Deus, disposto a seguir as orientações de Deus, a história dele seria diferente e a sua vida, então sim, teria sentido. Essa história de Horácio é um alerta para nós, que levamos a nossa vida talvez tão no automático que a gente não se dá conta de que ainda se nós conseguirmos todas essas coisas que a gente luta diariamente para conseguir, uma boa educação, um bom emprego, um bom salário, nossa vida não terá sentido se nós não nos dedicarmos a crescermos no reino de Deus. Nós não nos dedicarmos a termos um relacionamento mais profundo, mais sincero e mais firme com o Senhor da nossa vida. Horácio tinha todas as coisas que um homem moderno poderia querer. Horácio tinha um bom salário, um bom emprego e uma família. O que mais Horácio iria querer? O que mais Horácio poderia desejar do mundo? Parece que Horácio já estava satisfeito, porque ele não buscava a Deus na sua rotina. Mas nós, que não precisamos passar por isso, não precisamos ter o mesmo fim de Horácio, apesar de conquistar todas as coisas no mundo, perdermos a nossa salvação, nós podemos, hoje, fazer um propósito firme de reconciliação com o Senhor. Um propósito firme de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, de tirarmos momentos de oração durante o nosso dia, um propósito de irmos sempre à igreja,
ir mais na igreja do que simplesmente no final de semana. Sermos mais exigentes, mais protagonistas na nossa fé, do que simplesmente fazer o mínimo necessário ou nem fazer nada. Nós podemos ser muito melhores do que nós estamos sendo. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje. Espero que você se identifique com essa história de Horácio, mas tome uma atitude para que sua rotina não seja uma rotina vazia. Um grande abraço para você, espero que você curta o vídeo, espero que essa reflexão impacte na sua vida. Um grande abraço, se inscreva no canal e até a próxima.